Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mateca. Antes de mais nada, quero convidar a você que ainda não está inscrito no meu canal, que você se inscreva e a cada vídeo que você assistir, curta, comente, compartilhe. Isso vai ajudar com que o vídeo cresça e eu sempre trago uma matemática boa e de qualidade para vocês. Na aula de hoje a gente vai falar, dando continuidade sobre as nossas aulas de funções. Funções o quê? Sobrejetoras, o que vem a ser uma função sobrejetora e a sua importância. E como é que eu consigo identificar quando uma função é ou não sobrejetora. Desejo a você uma boa aula, não se esqueça, já curta o vídeo, comente e depois compartilhe e vamos ajudar o canal a crescer, beleza? Boa aula para vocês! Função sobrejetiva ou função sobrejetora, tá bom? O que vem a ser? Disse que uma função f de x em y é sobrejetiva ou sobrejetora quando, para qualquer elemento do seu contradomínio, é possível encontrar alguém lá no domínio que está associado a ele. O que isso quer dizer, pessoal? Por exemplo, aqui no nosso diagrama, digamos que eu tenho uma função f que sai do conjunto x e chega no conjunto y. O que essa definição vem nos dizer? Ó, se de repente você escolhe um elemento y aqui qualquer no seu contradomínio. Ele está te dizendo que esse y tem que vir de alguém lá da onde? Lá do domínio, tem que existir alguém associado a ele. Pode ser 1, pode ser 2, não tem problema. O que tem que acontecer é, escolhido um elemento, ele tem que estar associado com alguém. A grosso modo, a gente diz que não pode sobrar elementos no meu quê? No meu contradomínio. Todos os elementos do contradomínio têm que ser usados, todos os elementos têm que ser o quê? Atingidos. Por isso que a gente diz que uma função ela é sobrejetiva quando a imagem, ou seja, o conjunto de todos os resultados, é igualzinho quem? Ao contradomínio. Isso significa que não sobra elementos. A gente ainda pode dizer que o seguinte, ó, a imagem do conjunto x, então se eu olhasse para todos os elementos do conjunto x, a gente pode dizer que eu estou olhando para a imagem do conjunto x. Ele dá exatamente o conjunto y. Ou seja, pessoal, não sobra ninguém lá no meu contradomínio. Ó, para que você entenda, eu fiz dois exemplos bem simples. Aí, como você já sabe, conforme as nossas aulas vão prosseguindo, eu vou sempre retomando esses conceitos e a gente vai trabalhando com exemplos mais sofisticados, tá bom? Então, o que a gente tem? Vou considerar aqui o meu conjunto x formado pelos números 1, 2, 3 e 4, o meu conjunto y formado pelos números 2, 3, 4, 6, 7 e 8. E eu tenho uma função que a gente já está acostumado com ela, que é a função que pega o elemento x do domínio e dobra ele, ou seja, f de x é igual a 2x. Eu quero que você verifique, eu quero verificar se esta função ela é sobrejetiva ou sobrejetora. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos aqui representar pelos diagramas de Venn, que a gente tem o conjunto x e o conjunto y, e aí agora a gente vai aplicar a nossa regra. O que a gente tem, ó, pessoal? Se eu pegar o número 1 para substituir no lugar do x, então o f do 1 dá 2 vezes 1, que dá quanto? Dá 2. Então, o 1 está relacionado com o 2. O 2 vai estar relacionado com 4, porque o 4 é o dobro de 2. O 3 vai estar relacionado com o 6, por quê? Porque o 6 é o dobro do 3 e, por fim, o 4 está relacionado com quem? Com o 8, porque o dobro do 4 é o 8. Então, ó, vamos lá. Quem que é minha imagem? Quem que é a imagem da minha função? Lembrando que a imagem é o conjunto formado pelos resultados. E os resultados obtidos foram quem? O 2, o 4, o 6 e o 8. Então, esse daqui seria o nosso conjunto imagem. Aí a pergunta que eu faço para vocês. Esse conjunto imagem é igual ao conjunto y? Se você observar, você vai perceber que isso não é possível. Por quê? Faltam os elementos 3, que não foram atingidos por ninguém, e o elemento 7. Então, os elementos 3 e 7 não foram atingidos, ou seja, eles não estão relacionados com ninguém. Não veio ninguém neles. Então, sobraram elementos. Isso já significa dizer que a minha função não é sobrejetora. Então, f não é sobrejetiva.
tá? A palavra sobrejetiva também tem o mesmo significado se você ler função sobrejetora, beleza pura? Esse exemplo é bem simples. Agora o segundo, que a gente fala o seguinte, olha, eu tenho uma função, pego os elementos x e levo um y, uma função definida por f de x igual a x ao quadrado. Estou te perguntando para ver se ela é sobrejetiva. Mesmo esquema, aqui eu tenho meu conjunto x e y. Aí, eu vou calcular, pessoal, os valores aqui, a imagem do menos 1. Quanto que é o f do menos 1? A minha regra é pegar e elevar ao quadrado. Então, seria menos 1 ao quadrado, que vai dar o quê? Vai dar 1. O f do zero dá quanto? O f do zero, eu pego o zero e elevo ao quadrado, que dá 0. O f do 1 é igual a 1 ao quadrado, que é 1. E o f do 2 é igual a 2 ao quadrado, que é quanto? Que é 4. Então, eu obtive todos os números aqui, ó. O 0, o menos 1 foi no 1. O 0 foi no 0. O 1 foi no 1 também. E o 2 foi aonde? Foi no 4. O que acontece aqui? Aqui, se você observar, a minha imagem ela é formada pelos elementos 0, 1 e 4, que foram os elementos que a gente obteve quando fez os quê? Os cálculos. E se você concluir, ele é exatamente igual ao conjunto y, ou seja, é igual ao contradomínio. Então, neste caso aqui, a minha função f ela é sobrejetiva, tá? Pessoal, em geral, é muito difícil, é bem complicado até você mostrar que uma função é sobrejetora. Dependendo da sua regra, é um pouquinho chato. Vou fazer um exemplo de uma função do primeiro grau e vou mostrar para vocês que ela é sempre sobrejetiva. Como é que a gente faz para determinar esse tipo de coisa? Olha só, outra coisa que você pode perceber aqui, eu posso criar uma função sobrejetora. Se eu, por exemplo, pego esse meu conjunto y aqui e retiro dele os elementos 3 e 7, essa função aqui, com esta regra, ela se tornaria sobrejetiva, se tornaria sobrejetora. Então, eu posso fazer aqui uma função que não era sobrejetora virar sobrejetora, bastando eu restringir o quê? O meu contradomínio. Vamos para mais um exemplo. Bom, pessoal, aqui eu vou considerar duas funções, uma função que a gente chama de primeiro grau, porque o expoente da minha variável aqui, ela é igual a 1, e eu não tenho mais nada, nenhum tipo de multiplicação dessa variável com outra, tá bom? Então, é uma função com uma única incógnita, com uma única variável, e o expoente dessa variável vale quanto? Vale 1. Esse tipo de função a gente chama de função polinomial, nesse caso é uma função de grau 1. E aqui, uma função polinomial de grau 2, um exemplo bem simples aqui, que é a função quadrática, f de x igual a x ao quadrado. O que a gente tem? Eu quero saber se essas duas funções, qual delas, se as duas são sobrejetora. E como é que eu faço para descobrir isso? A gente tem o seguinte, ó, essa daqui, o que a gente tem? Se você olhar para ela, a gente tem que o contradomínio dela é quem? É o conjunto dos números reais. Ou seja, pessoal, lembrando que o contradomínio, a gente gosta de representar ele aqui no eixo y. Então, esse cara inteirinho aqui, ó, que eu estou fazendo em vermelho, seria o meu contradomínio, seria o meu eixo y. Então, o conjunto dos números reais é o meu contradomínio. Aí, eu tenho uma função que é f de x igual a x ao quadrado. Essa daqui é a minha regra, é a regra da minha função. Ó, se você observar, isso daqui é sempre positivo. Por quê? Porque você sabe que qualquer número, quando eu elevo ao quadrado, resulta em um número positivo. Aí a gente pode pensar, bom, já que o resultado de todos esses meus elementos são sempre positivos, será que os números negativos vão ser atingidos? Porque aqui, no conjunto dos números reais, eu tenho os positivos, negativos, as frações, as dízimas, as raízes, tudo que é número que a gente pode imaginar, ele está aqui no conjunto dos números reais. Então, o que acontece? Se você pega, por exemplo, f de x igual a quanto? Igual a menos 1. A pergunta que você faz aqui é a seguinte, que número que eu elevo ao quadrado igual a menos 1? Porque esse menos 1 aqui estaria onde? Lembrando que f de x, eu gostaria que estivesse aqui, no meu contradomínio. Então, esse menos 1 aqui é um elemento do contradomínio.
Então, menos 1 é um elemento do contradomínio. Eu quero saber, será que existe alguém que vai no menos 1? Digamos que o menos 1 esteja aqui. Se você observar, não. Por quê? Não, nenhum número que eu elevo ao quadrado dá menos 1. Se ele existisse, ele seria o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, que a gente sabe que não tem raiz quadrada de um número o quê? Negativo. Pessoal, aqui só para critério de curiosidade, o gráfico dessa função ela tem mais ou menos este formato, que é o gráfico que a gente chama de parábola, tá certo? Se você observar a imagem dessa parábola, como ela está no eixo y, são os elementos que são atingidos. A gente pode fazer o seguinte, ó, você pega elementos do gráfico e faz retas e verifica onde que ela atinge. Se você observar, as retas aqui, ela vai atingir apenas o quê? A parte positiva do eixo y, fazendo com que toda essa parte negativa não seja atingida por ninguém. O que isso significa? Esses elementos aqui são atingidos, os que são negativos não são, então sobram elementos. O conjunto imagem dessa função aqui, ele seria o quê? Seriam todos os reais positivos, incluindo o zero. Então, a gente poderia escrever do zero até onde? Até o mais infinito. Essa aqui é uma notação que a gente pode escrever para o conjunto imagem da função quê? X ao quadrado. E se você observar ainda, ela é diferente de quem? Dos reais todos, porque os negativos não são atingidos. Tudo bem? Então é isso que a gente tem. Agora, para uma função do primeiro grau, para uma reta, onde o domínio e o contradomínio também é o conjunto dos números reais, o que a gente tem? Olha só, por exemplo, a gente sabe calcular o f do 3. Basta você fazer 2 vezes 3 e somar com 1. 2 vezes 3 dá o quê? Dá 6, e 6 mais 1 é igual a quanto? É igual a 7. Bom, aí se a minha pergunta fosse o contrário, assim, qual é o número, certo, que eu aplico nesta regra e tem como resultado o número 3? Então, o que a gente teria que fazer? A minha regra, ela é 2x mais 1. Então, aqui, ó, no lugar do f de x, eu vou substituir por 2x mais 1. Então, 2x mais 1 é igual a 3. Então, 2x é igual a 3 menos 1. Então, 2x é igual a 2, ou seja, x vale quanto? Vale 1. Qual é a conclusão que a gente tira aqui? O f do 1 é igual a quanto? É igual a 3. Então, o 1 iria no 3. Vamos pegar um número negativo, que é o que dava problema ali. Por exemplo, o f do... Eu quero que f de x seja igual a menos 4. Então, f de x igual a menos 4. Então, pessoal, olha lá. 2x mais 1 tem que ser quanto? Tem que ser menos 4. Então, lá, 2x igual a menos 4 com menos 1. Então, 2x tem que ser igual a quanto? Menos 5. Então, qual é a conclusão da gente aqui? Ó? X é igual a menos 5 sobre 2. Então, ó, peguei o 3, achei alguém. Peguei o menos 4, achei alguém. Será que eu consigo encontrar todo mundo? Qualquer valor que eu pegar aqui no meu conjunto y, eu consigo alguém que vai nele? Neste caso aqui, a resposta é sim. Mas como é que a gente justifica isso genericamente? Vejam só, acompanhem comigo. Em termos gráficos aqui, a gente tem uma reta. No caso aqui, a gente tem uma reta que a gente vai dizer que ela é crescente. É uma reta que ela tem o seguinte. Ela passa no eixo y no ponto 1. Então, isso daqui é o eixo y, tá certo? Então, ela vai passar no ponto 1. E no caso aqui, ela vai passar no eixo x no ponto meio. Menos meio. Como é que eu sei disso tudo, pessoal? Olha só. Essa aqui seria a reta em questão. Para um ponto estar no eixo y, significa que o x é zero. Então, se você calcular o f do zero, toda essa parcela some, só sobra quem? Só sobra o 1. Então, o f do zero dá 1, por isso que eu tenho isso daqui. Para um ponto estar no eixo x, é porque o y é zero. Olha só, faça y igual a zero. 2x mais 1 igual a zero. Então, 2x igual a menos 1, x igual a quanto? Menos meio. Então, significa que a raiz desta minha função, o zero dessa minha função, seria o menos meio. Beleza. Olha lá, como eu disse para vocês, se você observar qualquer reta que você fizer paralela aqui ao eixo x, ela vai tocar o gráfico e vai tocar o eixo y. Ou seja, todo mundo vai ser atingido. Então, nesse caso, a minha função ela é dita o quê? Sobrejetora. Como é que a gente justificaria formalmente? Vejam só. Nosso objetivo é pegar um elemento qualquer. Lembra lá na definição? Então, digamos que eu pegue um y pertencente aonde? Ao contradomínio. Eu quero saber,
y, será que vem de alguém? Então eu preciso descobrir f de x igual a quem? Igual a esse y que eu tomei. Porém, pessoal, f de x vale quanto? 2x mais 1. Então, 2x mais 1 tem que ser y. Então, 2x tem que ser igual a y menos 1, tá bom? Então significa que o x é igual a quanto? Y menos 1 sobre 2. Ó, este daqui seria o quê? O valor que faz com que eu pegue e chegue nesse y. Por exemplo, como eu fiz aqui, ó, pega y igual a 3, substitui aqui, ó, 3 menos 1 sobre 2. Quanto que é 3 menos 1? Dá 2. 2 sobre 2 é igual a quanto? É igual a 1, confirmando o valor que a gente tinha encontrado para x igual a 1. Ah, vamos lá. Pega mais um valor para y. Y igual a menos 4, como a gente pegou. Então, ficaria menos 4 menos 1 dividido por 2. Fica menos 5 sobre 2, que é o valor que a gente tinha encontrado para x. Então, pessoal, qualquer valor que você pegar aqui para y, você vai conseguir encontrar um x correspondente para ele. Então, significa que essa função f aqui, ela é sobrejetora. Então, f é sobrejetora ou sobrejetiva. Beleza, gente? É isso que a gente tem sobre funções sobrejetoras. Ok? Próximo vídeo nosso vai falar sobre as funções bijetoras, que são aquelas funções onde elas são injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Um grande abraço para vocês, obrigado por assistirem o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo. Não se esqueça, deixe seu like, curta, compartilha, comente que eu responderei para vocês. Um grande abraço e até a próxima.